Boa tarde, primeiramente, ao Dr. Luiz Otávio. Eu queria agradecer a disponibilidade de participar dessa oitiva. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar meus pares, vereador Paulo Cândido Ribeiro, digníssimo relator dessa comissão parlamentar de inquérito, e o vereador Antônio Cláudio Domingues, vice-presidente. É importante destacar que estamos hoje aqui presentes para tomarmos depoimento a fim de esclarecermos os fatos sobre a apuração da Comissão Parlamentar de Inquérito número 001/2023. Comissão temporária em exercício na Câmara Municipal de São Bento Sapucaí, criado através do ato número 06 de 2023, da presidência da mesa diretora. Conforme o plano de trabalho, os primeiros esclarecimentos serão no tocante a eventuais irregularidades na pavimentação da Serra do Quilombo, destacando que aqui não vamos discutir o mérito da obra em si, se de fato foi de grande valia aos moradores da localidade, mas buscarmos esclarecimentos eventuais irregularidades cometidas pelo Poder Executivo Municipal. Lembrando que os nobres colegas vereadores, que as indagações que desejarem fazer aos depoentes, por faculdade da presidência, poderão ser feitas de maneira direta, podendo ser indeferidas, se julgadas impertinentes. Destaco que, se ocorrer de chegar ao recinto outras testemunhas que ainda não depuseram, que as mesmas devem aguardar na sala da presidência, para que o depoimento em exercício não macule o próprio. Iniciemos pela oitiva do primeiro depoente, Dr. Luiz Otávio Emídio Pereira Ranalli. Senhor Luiz Otávio Emídio Pereira Ranalli, o senhor se compromete a dizer apenas a verdade em resposta às perguntas que lhe foram apresentadas? Sim. Prestado o compromisso legal, fica advertido de que, se faltar com a verdade, incorre no crime de falso testemunho, no termos do artigo 342 do Código Penal. Peço ao vereador vice-presidente Antônio Cláudio Domingues, pode fazer as indagações que entenderes cabíveis. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator Paulo Cândido. A presença também do vereador Pré-Rosa. Seja bem-vindo sempre à casa. Doutor Luiz Otávio, boa tarde, senhor. Tá certo? Seja bem-vindo via online à nossa oitiva. Em primeiro questionamento a gente vai fazer, doutor, em qual período em que o depoente ocupou o cargo de procurador jurídico na Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí? Foi de novembro de 2017 a janeiro de 2022. Seu grau de instrução, por gentileza? Estou na dúvida, 2022 ou 21. Perfeito. E foi 22 que eu saí daí. Seu grau de instrução, por gentileza? Superior completo. Você concorda do início da pavimentação feita por mutirão na Serra do Quilombo? Se eu concordo? Sim. Isso eu não... Recorda, desculpa. Desculpa, se me recordo. Recorda. Desculpa, concordo. Não, se eu me recordo vagamente... Me perdoe. Salvo engano, essa é um recapeamento que teve junto a uma associação civil que foi feito no bairro dos Quilombo, que eles colocaram os bloquetes que a prefeitura fornecia. Se eu não me engano, é isso. Pelas tantas coisas, processos que tivemos aí, não precisar 100% assim é algo mais difícil. Mas eu acredito que seja esse. O senhor sabe como se deu essa parceria?
Sim, me recordo que chegou tanto pelo controle interno quanto pela manifestação ali na prefeitura, solicitando orientações do procedimento que eles estavam adotando. E o que me recorda é que orientamos que deveria ter sido seguido alguns decretos-lei da prefeitura. Eu até acho que precisaria, na época, a parceria não estava corretamente elaborada pela questão de necessidade de chamamento público, requisitos de atendimento legais pela... voltou. Vamos lá. Alô, doutor, vamos lá. Então, a gente estava comentando com o senhor em referência de saber como que se deu essa parceria. O que eu me recordo desse processo, como eu disse, é Serrano Quilombo, né? Ele era um recapeamento de bloquetes em que uma organização da sociedade civil, ela junto com a prefeitura fornecia o material e esse material eles colocavam na rua. Eu acho que era isso, não era? Eu não posso estar confundindo com outro processo. Mas no meu deve ter meu parecer, que com certeza na época, em todos os processos licitatórios, eu e o doutor Gilberto fazíamos os pareceres orientando, e nesse caso, eu não posso estar confundindo o bairro, enfim, mas foi orientado que a administração pública, o executivo, obedecesse os ditames legais para que fizesse o recapeamento por bloquetes e para a escolha de uma associação da sociedade civil. Então, ou seja, seria um procedimento mediante chamamento público, para que assim você escolha a organização, por transparência da aplicação dos recursos públicos, legalidade, etc., os princípios constitucionais plasmados que todos os gestores públicos devem obediência. Então, nesse sentido, deveria ter sido cumprido. Nós orientamos que fizessem esses procedimentos. Só que aí, posteriormente, não sei se eu saí, eu acho que eu saí, eu não sei o que se sucedeu. Perfeito. A Associação do Bairro do Quilombo, na época da minuta de acordo de cooperação, possuía personalidade jurídica, CNPJ regular? Se ela possuía? Sim. Não me recordo. Sinceramente, não consigo responder. Como, doutor? Se ela tinha CNPJ regular, eu não consigo precisar se tinha ou não. Eu acredito que na consulta junto à Receita Federal, acho que demonstre com mais certeza isso. Perfeito, perfeito. No exercício da função de procurador, qual a opinião do depoente acerca do acordo de cooperação 001 de 2021? É legal? Tem validade? E lembrando que a Lei Municipal 2.262 de 2021 não ratificou as parcerias firmadas antes da vigência da mesma. Dentro do parecer que foi entregue à municipalidade, ao executivo, à gestora pública, foi opinado que deveria cumprir todos os ditames legais à época. Então, à época, não havia sido cumprido. Para firmar a parceria, deveria atender os ditames legais. Ah, perfeito, doutor. Ao firmar negócio jurídico entre a prefeitura e uma associação juridicamente inexistente, o doutor entende ter ocorrido algum ilícito administrativo, civil ou criminal, tanto da parte do executivo quanto da parte do senhor Felipe, que assinou em nome da associação sem personalidade jurídica? Aí seria uma questão a ser desenvolvida mais agora pelos atuais procuradores, aí opinarem precisamente com base em todos os documentos que estão aí no processo administrativo. Mas, à época, a orientação foi essa mesmo, que atendesse os ditames legais. Se não foi atendido, com certeza não foi cumprido. Só para lembrar o senhor Luiz Otávio, um dos apontamentos são esse. A associação não, na época, não teria CNPJ. É uma das... não teria. Essa é uma do apontamento. Se não teria, não poderia ser formalizado o termo.
Exato. Doutor, existe penalidade para a celebração de termos de parceria sem validade? Provavelmente a responsabilização por improbidade. Entende esse o caso, qual a infração cometida e qual a subsunção administrativa ou penal? Aí teria que ser partir mesmo da Procuradoria dos atuais procuradores que dariam continuidade a esse procedimento. Porque aí precisaria haver toda a continuidade, apenas senão seria apenas uma ligação minha, seria muito subjetivo falar se houve ou não. O que eu posso falar é que na época a orientação mesmo foi essa, tendo os ditames legais, se não for atendido, aí ela não pode ser contratada. Se não foi contratada, há uma irregularidade. Se ela foi contratada, se foi firmado o termo e não atendido o requisito a legalidade, com certeza há uma irregularidade. Então o termo de parceria celebrado é válido, é nulo ou anulável? Nesse termo de parceria, se for pensar, aí eu teria que discorrer sobre uma teoria do direito, mas eu acredito que dependeria do atendimento dos dispositivos legais. Se eles não foram atendidos, ele não é válido. Ele pode até ser válido por estar inserido no ordenamento jurídico, por ser um ato administrativo, mas ele não vai poder produzir efeitos. Seria nesse sentido, bem resumidamente, o que aconteceria. Tá certo. Não obstante não ter sido transferido recursos financeiros diretos, mas em material, se nulo o termo de parceria, qual a consequência para o executivo? Esse material não poderia ter sido fornecido. Vai ter que retornar ao erário. Houve prejuízo. Muito obrigado, doutor. Eu acho que as informações que eu poderia recordar, já faz uma longa data, acho que seriam essas. Passa a palavra ao relator, vereador Paulo Cândido Ribeiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao vice. Cumprimentando o vereador Pré-Rosa, seja bem-vindo a esta comissão. Boa tarde ao doutor Luiz Otávio. Boa tarde. Obrigado aí pela participação para contribuir nesse processo. Claro, com certeza, estou à disposição. Doutor, quais os vícios do depoente vislumbram no acordo de cooperação 01 de 2021? Conforme eu disse, provavelmente o parecer está muito mais completo, que deve estar aí no processo administrativo, se já não estiver no processo da CPI, aí já acostado aos autos. Então, se houver irregularidade, é pelo não entendimento da legislação aplicável à formalização das parcerias públicas. Então, se de fato não houve o cumprimento da legislação municipal e federal, consequentemente, há uma irregularidade. A Procuradoria chegou a tomar algumas providências em relação à parceria firmada? Salvo engano, foram tomadas. Foram sim. Isso daí estava em conjunto, atuação em conjunto. Agora, documentos, se eu pesquisar no meu computador, eu não tenho aqui acesso a eles, mas algum memorando provavelmente tem assistido sim para que não fosse dado prosseguimento nisso daí. Tanto que a última manifestação que nós falamos foi a respeito da não possibilidade, que deveria ter sido seguido um processo administrativo, cumprido, atendido para posterior formalização. E se o executivo, por oportunidade e conveniência, entendeu que ele poderia formalizar, aí se sobrepõe a Procuradoria nesse sentido de decisão administrativa. Então, a legalidade foi visualizada, foi demonstrada, agora precisaria ver se foi cumprida ou não pelo chefe do Executivo. Qual a responsabilidade da Prefeitura no caso de acidentes envolvendo os trabalhadores mobilizados pela comunidade
durante a vigência do acordo de cooperação? Com certeza haveria responsabilidade, sim, se qualquer acidente fosse ocorrido, porque eles estavam ali para prestar um serviço à municipalidade, gratuitamente ou não. Então, haveria, sim, responsabilidade. O depoente tem conhecimento de como foi feito o controle de materiais cedido pela Prefeitura? Não, esse eu não tenho conhecimento, mas provavelmente pelo setor de engenharias, não? Ou pelo controle interno. Considerando que não foram seguidas as recomendações do parecer jurídico PJSBS 22 de 2021, de autoria dos procuradores do município, inclusive o depoente, toda questão se enquadra em ato de improbidade administrativa. O depoente vislumbra o dolo nos atos da Prefeitura Municipal. A decisão, a oportunidade de conveniência, o gestora municipal, ela optou por manter a formalização, salvo engano. Não sei o que depois prosseguiu ou não, mas a orientação foi para que não. E se eu não me engano, na época foi respondido que eles iam manter, ou que já tinha feito, eu não me recordo desse momento, mas por dela foi decidido que prosseguiriam com os serviços. Se eu não me engano, a época foi isso, já faz tempo. Mas acho que o doutor Gilberto continua aí, o doutor, não sei quem decidiu no meu lugar, provavelmente tem mais informações acerca disso, que pode ser muito mais preciso. Mas se você ver se você está com o meu parecer aí, esse parecer é a minha opinião. Após a emissão do parecer jurídico 22/2021, analítico, fundamentado, houve a emissão e orientação jurídica pelo então secretário-geral de Assuntos Jurídicos, Dr. Luiz Rodolfo, discordando que a situação do calçamento por meio de mutirão pudesse enquadrar nas disposições fundamentais no parecer e da Lei 13.090 ou o Decreto Municipal 3.076 de 2017, alegando-se que a questão em si generis é que o Executivo pretenderia regulamentar via lei específica o qual o posicionamento do procurador a respeito da orientação jurídica emitida e qual a validade da orientação dos dois parágrafos emitidos no cargo de comissão, contrariando sem doutrina. Tanto que eu acho que no nosso parecer nós sempre recomendamos, se for adotada uma decisão por oportunidade de conveniência, que ela seja detalhada pormenorizadamente, ou seja, detalhadamente, para que justifique o não acatamento ao parecer do órgão competente para proferi-lo. Então, se não houve nenhuma manifestação acerca dessa orientação, a decisão foi tomada com base no chefe da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que aí no caso o Dr. Luiz Rodolfo. Aí, então, eles não acataram nosso parecer e seguiram com a formalização do termo, optando por discordar do nosso entendimento. O depoente conhece a razão de somente ter sido rescindido o acordo de cooperação após a vigência da Lei 2.262 de 2021, visto que os mesmos, a princípio, não teria validade alguma. Não, desse eu desconheço. Ela foi depois de 2021, ela foi declarada não válida? Não entendi. Vou ler novamente. O depoente conhece a razão de somente ter sido rescindido o acordo de cooperação após a vigência
da Lei 2.262 de 2021, visto que os mesmos, a princípio, não teria validade alguma? Não, precisaria ver o teor dessa lei, não me recordo mais essa razão. Sinceramente, eu precisaria ler o teor da 2262. Não consigo recordar do que se tratava essa lei. Então, aí a razão da rescisão não conseguiria responder. Doutor, agradeço mais uma vez pela participação. Estamos abertos aqui, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, viu? Pela participação. Queria também ter essa palavra agora de agradecimento ao doutor Luiz Otávio pela colaboração perante essa comissão parlamentar de inquérito. Fica o meu agradecimento. Muito obrigado, doutor. Obrigado, vereador Roberto. Obrigado, vereador Antônio, vereador Paulinho. Uma boa tarde para os senhores. Uma boa tarde, senhor. Boa tarde, gratidão, doutor. sempre. Tudo de bom. Obrigado. Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser prestado, agradeço a disposição do depoente para o bom andamento dos trabalhos dessa casa. Está encerrada a presente oitiva, sendo que será lavrada a devida ata de acordo com o registro de mídia, de áudio e vídeo do depoimento, conforme o termo de ciência compromisso firmado pelo depoente. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.